Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 65. E hoje vamos falar sobre a resiliência empresarial. Será que todo empresário consegue manter aquela força para as adversidades do mercado? E vamos entender também como a gente consegue manter essa força, essa visão, essa adaptabilidade para essas crises que acontecem, esses desafios e essas transformações constantes que acontecem diariamente, semanalmente, mensalmente e até anualmente no nosso negócio, né? No mercado, quando se trata do nosso negócio. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, distribuidor de peças automotivas, representante da marca Silva & Silva, reconhecido no prêmio Melhores do Brasil, junto com sua esposa Isabel. Atuação focada em qualidade, variedade e atendimento personalizado. Referência no setor por unir tradição, inovação em compromisso com os seus clientes. Seja muito bem-vindo, Valdivino Sérgio. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento e experiência e agregar e servir a todo mundo aí que participa do Sério Mas Nem Tanto. Boa, eu fiz um leve resumo aqui da sua apresentação, fui bem? Fiz o papel de casa? Fiz o papel de casa, fez a lição sim. Mas agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse para nós. Quem é o Valdivino? Conta um pouquinho também da sua vida pessoal, profissional, até você chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Perfeito, Wesley. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Sou o Valdivino Sérgio Santana da Silva, 45 anos, casado, pai da Ana Luísa, do Luiz Felipe, minha esposa Isabel, estamos casados há 21 anos. Então eu falo assim que o meu maior patrimônio, o meu maior presente, o meu porto seguro é a minha família, é o meu lar. Essa é a maior riqueza que eu tenho, sem sombra de dúvidas. É uma riqueza inegociável, o presente de Deus para mim. Isso é o que me mantém de pé, é o que me dá alegria, incentiva e é o que me faz todo dia querer ser melhor. É a minha família. Esse é o meu maior patrimônio, meu maior tesouro de fato. Sou cristão, sou pastor, amo a palavra de Deus, vivo pelos princípios da palavra de Deus, gosto de servir, de compartilhar. E falando um pouquinho da parte empresarial, há 23 anos nós temos a Silva & Silva, distribuidora de peças e truck center, uma empresa que nasceu em 2002, então ali na cidade de Igarapava, num pequeno posto de molas, uma oficina mecânica modesta, mas com um sonho grande de avançar, de prosperar, de crescer, né? A gente não abre para ficar pequeno, a gente abriu para crescer, para expandir. E desse pequeno sonho, hoje a gente está aqui, né? Daquele pequeno posto de molas, a gente hoje é uma distribuidora de peças automotivas, linha pesada, então peças de caminhão, carretas, maquinário agrícola, com a Silva & Silva. Além da gente ter nascido no âmbito oficina, então a gente tem um truck center. Então a gente faz serviços de solda, caldeiraria, manutenção, de suspensão e tudo mais concernente a essa parte pesada de caminhões pesados. O nosso negócio é manter o negócio de todos em movimento, né? Boa. Então a Silva & Silva existe para não deixar a economia parar. Aonde tem um rodante, tem a Silva & Silva presente também, trazendo peças, serviços e solução, que é o mais importante. É isso aí, galera. Para você que está aqui nos acompanhando, já deixa aí um curtir no episódio abaixo. Clica aí no botão curtir. Se inscreva no canal também do Sério Mas Nem Tanto Podcast. E logo ao lado aí tem um botãozinho aí com um sininho. Dá um clique nele aí, que é o botão das notificações. Porque você clicando no sininho aí, você fica ligado, fica por dentro de todo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. E comenta aqui também o que você espera e deseja aprender com esse episódio sensacional que eu vou fazer aqui hoje com o Valdivino, que a gente vai falar sobre resiliência, sobre esses desafios que a gente tem que enfrentar nesse meio empresarial. Valdivino, mas antes disso, agora eu gostaria de saber mais a fundo sobre a Silva & Silva. A parte de time, a parte de entrega, os clientes, as cidades que vocês atendem. Você consegue nos passar um overview e principalmente, qual que é a essência da Silva & Silva? Perfeito. Então, né, como eu disse, a Silva & Silva é uma empresa familiar, nasceu de um sonho familiar aí, em 2002, na cidade de Igarapava. Hoje a nossa matriz está lá. Hoje o Grupo Silva & Silva conta com 60 colaboradores, distribuídos aí em Igarapava, que é a nossa matriz. 2004 abrimos na cidade de Conceição das Alagoas.
A cidade de Conceição das Alagoas nos acolheu e lá nós estamos até a data de hoje também. Uma empresa tocada pela minha mamãe, né, até o ano passado, Dona Maria, uma pessoa muito resiliente também, vou falar um pouquinho dela também, que também é uma incentivadora e uma apoiadora, né, do projeto mesmo, do sonho da Silvia e Silva. Estamos lá em Conceição também, Uberaba também, temos a nossa filial. Além de termos representação em Uberlândia, Araraquara e onde mais se fizer necessário, né? Então, a Silvia Silva é essa empresa hoje que tem essas localidades presenciais, mas também uma forte representatividade nessa cidade de Uberlândia, de Araraquara, onde nós temos representantes e conseguimos atender os nossos clientes. A Silvia Silva hoje consegue mandar peças para todas as regiões do país, né? Apesar de estarmos aqui no Norte Paulista e no Triângulo Mineiro, a gente tem braços que vai alcançar muito mais longe. E Valdivino, você sempre teve essa mentalidade de crescimento, porque penso que quando você iniciou lá em 2002, né, penso que, assim, uma oficina, né, basicamente, né, uma mini distribuidora ali, mas pelo que você está me falando aqui, você já tinha essa visão, né, de longo prazo, né, essa mentalidade de crescimento. Foi com o tempo? Como é que surgiu isso? Na verdade, Wesley, eu vou te falar assim, a gente não tem noção dos planos de Deus pra gente. A gente sonha. E eu falo também, ó, para todo empresário, nenhuma empresa nasce do zero. Não nasce do zero. Ela pode nascer sem recursos, mas do zero não. A Silvia Silva também não nasceu do zero. Ela nasceu de um sonho. Então, todo empresário tem um sonho, e quando a empresa nasce, quando ela vira um CNPJ de fato, você vai lá na junta comercial e registra aquele tão sonhado número e tem o seu contrato social, nasce ali um sonho. Você coloca o sonho em prática, você desengaveta ele, você tira ele da cama, do travesseiro e vira ação. Então, nenhum empresário que está nos ouvindo nasce do zero não, de um sonho. Tá? A gente não queria ser apenas uma oficina mecânica na cidade de Igarapava. A gente queria sempre expandir, sempre crescer. Essa foi a visão que nós tivemos lá no início. Da onde chegar e como chegar, não fazíamos ideia. Mas o sonho estava aí. O sonho existia. E pronto. Aí é muito trabalho, é muito esforço e dedicação. E o sonho vai tomando proporções que a gente também nem sequer pensava dos caminhos a seguir. Então, uma coisa vai cadenciando a outra, né? O movimento, o acreditar, a ação gera consequências e plantios que a gente se surpreende, na verdade. É umas coisas muito doidas mesmo, assim, né? Que depois que acontece, que a gente para pensar, né? Que nossa, como é que isso aconteceu, né? Mas quando a gente se coloca em movimento, né? Coisas inesperadas acontecem ali, né? Mas, Valdivino, agora, ó, falando sobre essa parte da resiliência, entrando nesse assunto, eu trouxe até uma definição, eu gostaria de ler aqui a definição da resiliência para vocês. Resiliência é a capacidade de enfrentar, superar e se adaptar a situações adversas. No empreendedorismo é transformar crises em oportunidades. Em cima disso, eu gostaria de perguntar, de 2002 para cá, penso que você já passou por várias situações, né? Por vários desafios. Mas teve um desafio, assim, que você, na ocasião, falou, ó, eu acho que pra mim tá muito pesado aqui, eu não sei se eu vou conseguir sair disso. Teve esse momento ou não? Teve, de 2002 para cá, não só esse momento, mas vários momentos. E eu trago uma definição de resiliência também, Wesley, que é assim, ó, não desistir do seu sonho. Eu acho que é a definição mais simples, mas que tem um significado muito grande, né? Porque quando você tem o seu sonho, o seu propósito ali, e essa visão é muito clara para você, os obstáculos vão surgir na vida de empresário, surgem todo dia, porque a empresa é um organismo vivo. Sim. Você está falando que é um CNPJ composto por um monte de CPF ali, então são pessoas com crenças diferentes, estudos diferentes, escolaridade diferente, ensinamentos diferentes, famílias diferentes, todos reunidos num único lugar, no ambiente empresa, para fazer acontecer. Então, todo dia vai ter uma demanda, uma dificuldade, vai ter uma superação para ser atingida. Isso é normal. De 2002 para cá, cara, de verdade, eu falei assim, ó, a gente não começou do zero,
Mas a gente começou, como a grande maioria dos empresários brasileiros, sem caixa, Sim. sem recurso, sem apoio. Posso dizer assim, sem nenhum apoiador externo, né? Mas o sonho nos moveu. A fé que a gente tem em Deus e aquela capacidade de acreditar que vai dar certo, mesmo sem você ver e não ter os recursos, foi o que nos moveu, que nos move até hoje. Então, a Silva & Silva não nasceu grande, mas o sonho nasceu grande. Mas a Silva & Silva não. Então, para você ter noção, como que foi constituída a Silva & Silva? O escritório nosso foi assim, ó. Eu peguei a escrivaninha da minha casa, o meu computador pessoal, a minha impressora, que era o que eu tinha, ainda solteiro na ocasião, levei para a empresa e assim a gente tinha o nosso escritório. No início, nós tínhamos o meu irmão, a minha irmã e um funcionário. Eram 3 pessoas que constituíam a Silva & Silva. Por quê? Eu trabalhava até então numa usina da região, o meu pai era pedreiro e minha mãe era empregada doméstica. Então, cada um de nós continuamos ainda nos segmentos e a empresa nasceu assim, pequenininha e movimentando e acreditando. Foram muitos desafios, com certeza. A gente passou assim, daquele momento de não ter recurso para pagar o funcionário e você ter que pegar um empréstimo no 5º dia útil ali para honrar seus compromissos, de sempre manter tudo em dia, mesmo que um cliente não te pagasse, mesmo você não tendo recurso Sim. de caixa ali, para você assumir aquele compromisso e contar com a pontualidade do cliente e, de repente, o cliente não ser pontual com você. Então, a gente passou muito por esses obstáculos que são cotidianos, né? São repetidos todos os dias na vida de todo empresário. Então, a gente passou por isso sim. A ponto de irmos no mercado, a Silva & Silva, então, ela alimentava 3 famílias, basicamente. Sim. Meu pai e minha mãe, Sim. eu, que depois casei, minha esposa, e meu irmão com a família dele. A gente passou a época, Wesley, da gente ir no mercado e pegar um carrinho de compra e ir no mercado e encher aquele carrinho para dividir para 3 famílias. É uma história triste? Não, não é uma história triste. É o que nós vivemos. Porque nós sabíamos que aquele carrinho se transformaria em 3 e muito mais. Então, empreender não é um jogo de curto prazo, não. A gente tem que ver e sonhar no que pode acontecer se dar tudo certo, né? E você vai trabalhar para dar tudo certo. E os percalços não vão te fazer desanimar quando você vê a visão lá na frente. Poxa, eu quero ter condição de encher 2, 3, 4 carrinhos no mercado e passar por essa dificuldade. Eu quero ter o fluxo de caixa para não depender da pontualidade exata do cliente. Sim. E ter aquele respiro, né? Então a gente passou por isso visando esse momento. Mas sim, foi muita dificuldade porque não tínhamos recursos. Mas nunca nos faltou a fé, nunca nos faltou a confiança de acreditar que era capaz, que era possível. E assim foi. Dia após dia a gente foi aumentando aquele time e você começar do zero, sem nome, sem referência, não é tão simples. Sim. Você tem que conquistar o seu lugar ao sol, você tem que fazer o seu marketing, você tem que ir no cliente e voltar para fazer o orçamento, para depois você ser o financeiro, para depois você ser a produção. E isso acontece, muito normal para todo mundo, e são fases da empresa. A gente tem que entender cada ciclo. E cada ciclo requer de nós energia, disposição e acreditar, sempre assim. Então, mas teve muitos, tá? Eu falei para você os primeiros desafios aí de resiliência no começo. Porque você é tentado a desacreditar do seu sonho. Cara, eu acredito muito nisso também. Quando você vê que deu o final do mês e você não teve o trabalho e que não foi como você esperava, como você vê que passou 3 meses ou um período ali e ainda não rompeu, você é tentado a desistir, a parar. Ah, não, eu vou ficar aqui ou eu vou continuar o que eu estava fazendo, eu vou abrir mão desse sonho. Só que assim, ó, o sucesso está a vários passos que você tem que dar todos os dias para você alcançá-lo. Então, 3 meses? Pode ser que seja, mas pode ser que sejam 6, 1 ano. A Silva & Silva está há 23 anos no mercado. Está longe ainda de estar onde a gente quer chegar. Mas hoje nós já estamos muito distante de onde nós estávamos no início. Sim. Então a gente já trilhou um caminho muito grande. Então, assim, voltar para trás não é opção. A gente quer avançar, a gente quer prosseguir, a gente quer prosperar cada dia mais.
Hoje aquela empresa de 3 virou 60. O nosso objetivo é ter mais de 100 colaboradores, 300 colaboradores. Hoje, de 3 filiais, a gente quer ter 10 filiais ou até mais, porque a gente continua sonhando grande, sabe? E isso não pode parar. Isso nos motiva, isso nos anima sempre. E uma coisa, não é que hoje se tornou mais fácil empreender, né? É longe disso. Mas penso que na época que você iniciou, até uma dificuldade que você deve ter sofrido também é a questão da referência empresarial, né? Que hoje a gente é bombardeado com várias informações. A gente pode pesquisar e procurar várias referências empresariais. Mas na época não era tão fácil assim achar uma referência empresarial, até para você pegar um direcionamento, né? Verdade. E eu falo assim, a nossa referência lá no começo, pode ser assim, né? A minha maior referência sempre foi meu pai. Meu pai pedreiro, trabalhou muitos e muitos e muitos anos construindo sonhos de outras pessoas. Sim. E isso nos incentivou, foi uma referência para nós que a gente falou assim, cara, de construir o sonho dos outros, que eram casas, residências, a empresa era o nosso sonho. Então a gente começou a construir o nosso sonho. Sabe como que nós começamos? O meu pai vendeu o nosso carro que nós tínhamos e o nosso carro virou uma Saveiro de socorro e também a Saveiro de passeio no final da semana. Então, no final de semana, era o mesmo carro. Só que pra gente avançar, não foi só um carro que meu pai e minha mãe teve que apostar. Meu pai e minha mãe venderam a nossa casa própria, fomos morar de aluguel e pegamos aquele dinheiro e investimos na empresa. Assim, é para fazer tudo dar certo, mas com aquele friozinho na barriga que a gente tem. Mas a gente apostou todas as nossas fichas no sonho, naquilo que a gente enxergou que daria certo e a gente fez dar certo. Teve um momento que aí eu saí da usina e fui para dentro da empresa de fato, 100% do meu tempo, acreditando no projeto. Meu pai parou de construir e ele começou do zero também, não tinha conhecimento na área, como eu também não tinha. E a gente foi aprender, fazer, se desenvolver. E eu falo assim, nós aprendemos muito assim, na marra, aquilo que era necessário, porque faltava referência. Mas quando te falta referência, compense com vontade e determinação, né? E hoje a gente pode se perder nas referências que hoje temos. Temos várias referências, mas a referência existe para você modelar, para você se inspirar e não para você se comparar ou se copiar. Porque senão você cai naquela questão de estar se decepcionando e se equivalendo ali ou se comparando a uma pessoa que está vivendo um outro ciclo na empresa, uma outra realidade. Isso, Wesley, eu aprendi muito. Cada empresa tem o seu tempo, o seu time, o seu ciclo. E eu não posso comparar a Silva & Silva com outras empresas, porque nós temos a nossa história, o nosso DNA, e esse é o nosso momento. Tem empresas que estão muito mais à frente do que a gente com 23 anos de história. E tá tudo bem. Esse é o nosso momento hoje. Eu vou chegar onde que elas chegaram ou vou até passar. Eu falo assim, para os meus concorrentes sorriam, porque eu vou passar atropelando, porque eu quero avançar, né? E não para prejudicar ninguém, de fato, nem de forma nenhuma. Mas porque eu tenho um sonho grande, sabe? Então, se alguém parar na trajetória, eu vou passar na corrida e eu vou chegar onde que eu quero, porque a gente não vai parar. Silva & Silva tem uma missão, Wesley, que a gente acredita muito, né? A nossa missão da nossa empresa é acreditar e movimentar sonhos das pessoas, dos negócios e do mundo. E esses dois verbos movimentam e fazem a gente acreditar todo dia que é possível. Acreditar e movimentar. É o que a gente faz. Desenvolvendo serviços, trazendo soluções, entregando uma peça, seja um parafuso ou uma peça de motor ou uma mola, a gente entrega solução, sabe? Então isso nos movimenta e nos move todo dia, a gente não para mesmo. E com essa sua mentalidade, você pode ter certeza que não vai parar mesmo não, né? Você abrir a 100, 200 filiais, porque, como você falou, né, cara, é muito questão de mentalidade isso, porque quando a pessoa tem a mentalidade da seguinte forma, eu vou tentar, se não dá certo, eu faço outra coisa. No seu caso, não, vai ter que dar certo, vai dar certo. Então a gente vai colocar isso completamente como plano A. Como plano A e fazer força e tracionar para virar o negócio. E eu enxergo que muitas pessoas meio que não, se não der certo, eu tenho outra coisa ali e não coloca energia, não coloca força e realmente não vai dar certo. Então é muito disso, é muito questão de mentalidade. E Wesley, você falou uma coisa muito importante. O empresário ou qualquer pessoa na vida, quando a gente foca de verdade e tem uma visão clara,
o plano B é perigoso, né? E hoje a gente vive essa mentalidade do plano B, do plano C. Exemplo, uma pessoa casa, mas já com a mentalidade, se não der certo, eu separo. Casamento não é para dar certo, é para você fazer dar certo. Sim. Então requer trabalho, requer disciplina, requer perdão. Mas eu tô trazendo o casamento porque o trabalho é a mesma coisa, a vida empresarial é a mesma coisa. Quando meu pai decidiu vender o carro e quando foi necessário vender a casa, foi o nosso plano A. Então era fazer dar certo ou fazer dar certo e com muita humildade. Nessa trajetória toda, a gente não teve só acertos, muito pelo contrário, foram mais erros, Sim. né? E do que acertos. Mas os erros nos inspiraram a prosseguir e nos deram maturidade para a gente chegar à data e ao dia de hoje. E os acertos? Cara, foi celebração, foi a gente agradecer a Deus por cada vitória. Eu falo assim, ó, a Silva, todos os dias, tem um caminhão, tem um serviço, tem algo pra gente fazer. E a gente não para. Mas todos os dias a gente começa o nosso dia, Wesley, há 23 anos, iniciando o dia com uma oração em todas as nossas filiais. E eu não tô falando de religião, eu tô falando de entregar aquele dia a Deus e, independente de qualquer coisa, ser grato. Grato por tudo. Grato pela oportunidade simples de viver um dia. Grato pela oportunidade de atender um cliente que vai entrar, um orçamento que vai chegar. Então a gente aprendeu, na dificuldade empresarial, a agradecer a Deus por todas as coisas. Pelo cliente que talvez não reclama e talvez é muito bem atendido, por aquele que tem alguma crítica, alguma sugestão, por aquele que falou mal e não volta mais. Mas cada cliente que adentra a nossa empresa, todos os dias, a gente fala que é resposta de oração. E é fruto de um trabalho árduo, de um trabalho de dedicação que a gente faz todos os dias. Então, cada serviço, cada pedido, tudo que a gente faz, a gente agradece muito a Deus. E a gente fala, não tem nada que supera a estratégia de qualquer empresário se você tiver nessas estratégias a palavra gratidão envolvida. Então, agradeça mesmo a Deus nos pequenos detalhes. A gente é tentado também, muitas vezes, a focar muito no problema, naquilo que falta, na dificuldade. Quando a gente fala de resiliência, o que faz o empresário ser mais resiliente? É ele comemorar cada pequena vitória. Cara, fechou um pedido, comemora. Fechou uma venda extraordinária, comemora. Você abriu a porta da sua empresa hoje, abre a porta e comemora, sua empresa está aberta. Isso faz muita diferença, né, Valdinho? Faz toda a diferença, sabe? Você ser grato ali e focar naquilo que você tem faz toda a diferença. E isso te motiva, isso te dá energia para você continuar caminhando todos os dias. Porque se você não comemora o pequeno, como que você vai ter satisfação de chegar no grande? Sim. Aí não tem jeito. Então, uma dica que eu sempre dou é comemore os pequenos detalhes. A gente pensa que Deus faz coisas extraordinárias e faz mesmo, mas ele esconde milagres nos pequenos detalhes e que a gente possa ver, enquanto empresários, esses pequenos milagres, né? De um funcionário dedicado, um funcionário que bateu a meta, aquele funcionário pontual que se dedica. Porque a gente vai falar um pouquinho também. É difícil mexer com pessoas? Claro que é. E é difícil mexer com a gente, porque somos pessoas. Sim. Mas são as pessoas que são instrumentos de Deus para fazer a gente realizar os nossos sonhos. Sem pessoas, nenhuma empresa existe. Nenhum empresário existe sozinho. Eu sonho grande, as minhas mãos são pequenas. E eu peço para que todo dia venham pessoas que vão viver esse sonho, sonhar comigo e realizar os sonhos delas, né, juntamente comigo. E eu falo, ninguém trabalha para a Silva. Todo mundo que está ali, eles só trabalham na Silva e somos apenas uma ponte para eu realizar os meus sonhos, mas para cada pessoa que está ali junto, realizar o seu sonho particular e pessoal. E é tão importante essa questão do agradecimento, e quando a gente passa a ter essa linha de raciocínio, a gente agradece até nos erros, porque eu enxergo dessa forma, Valdivino, o mais importante que é o acerto, sim, saber o que eu devo fazer, é saber o que eu não devo fazer, o não. Então, a partir do momento que eu erro, eu achei uma forma de não fazer daquele jeito ali e tentar buscar o acerto. Então, até nesses momentos de crise, momentos de erros, se a gente procurar o agradecimento, o obrigado, é uma forma da gente estar mais perto do nosso objetivo ali no final. É muito isso, né? Muito, muito isso. E quando você tem essa mentalidade mesmo de ser grato, de
de comemorar as pequenas vitórias, pequenas grandes vitórias, porque senão a gente vai pensar que a vida do empresário é só uma tragédia, é só crise, é só desafio. E na verdade, não é isso. Na nossa vida pessoal, todos nós temos desafios, na empresarial ainda muito mais, mas também temos muitas realizações. Lembra que eu te falei que meu pai vendeu a casa dele? Mas o meu pai, sendo pedreiro, Wesley, deixa eu compartilhar algo com você. Nós nunca conseguimos, eu com 20 e poucos anos de idade, nós nunca conseguimos morar numa casa pintada, totalmente terminada, sabe? Por quê? Sempre que estava naquele momento ali, a gente ou vendia ou não tinha condição de concluir. Através da empresa, meu pai realizou um sonho de ter aquela casa com os mínimos detalhes que ele sonhou, de um piso a um lustre, a tudo que ele sonhou nos mínimos detalhes. E como foi possível? Foi possível através da empresa, né? Eu tenho uma família linda e próspera. E como isso foi possível? Através da empresa que Deus nos deu e de muito trabalho, claro. Mas a empresa é um canal de bênçãos. Sim. E não é só para nós, para nossa família. Para quantas e outras pessoas que a Silvia Silva também foi um canal de bênçãos. Pessoas que não tinham uma casa própria, mas hoje têm. Pessoas que tinham uma bicicleta, hoje têm um carro. Pessoas que não tinham estudo, mas hoje têm uma faculdade. Pessoas que entraram sem saber nada, mas hoje são excelentes profissionais. E tá tudo certo se não estarem na Silvia Silva nesse momento. Mas a Silvia Silva cumpriu um papel social importante, Sim. que é desenvolver e trazer para o mercado uma pessoa qualificada. Se você imaginar em 23 anos quantas pessoas que a Silvia Silva deu oportunidade de primeiro emprego, de que a pessoa não tinha nenhum registro na carteira, e ela saiu dali um mecânico, ela saiu dali um auxiliar, um estoquista, um soldador. Isso é um orgulho para mim, sabe? É um orgulho fazer parte do desenvolvimento também do ser humano. E tá tudo certo se ela não está hoje na Silvia Silva, ela está em outro lugar. Mas eu plantei uma sementinha ali. Nós, Silvia Silva, participamos de um desenvolvimento. E isso é bom, isso é gratificante, isso é para agradecer também. A questão também, Valdivino, é que muitas coisas não estão sob o nosso controle, né? São pouquíssimas coisas que estão sob o nosso controle. Mas a pergunta é, aquelas coisas que estão sob o seu controle, você está controlando de fato? É essa a questão. As coisas que estão sob o seu controle como pessoa, como profissional, eu vejo que você está controlando, entendeu? E sua parte você está fazendo. Agora cabe também a pessoa que está no meio ali fazer a parte dela. E é onde você transforma literalmente a vida do seu colaborador, das pessoas envolvidas ali com a sua empresa. Então, assim, é muito da pessoa não tentar controlar coisas que estão fora do controle dela e focar no que está sob o controle já vai fazer total diferença também. Muito. E a gente não deve focar nas dificuldades, sim nas oportunidades. Eu falo para o nosso time, cada problema é uma oportunidade de você mostrar para que você veio. Para que você veio trabalhar hoje? Esse problema chegou para você mostrar sua capacidade, seu talento, seus dons. E o problema chega e atrás do problema tem o sucesso, sempre é assim. E a gente tem que comemorar também o problema. Dá medo? Dá medo. A gente está preparado para todos os problemas e as dificuldades? Não estamos. E aí que é o segredo do dia a dia. A gente não está preparado, mas vai se preparando e vai aprendendo. E uma coisa muito importante que a gente vive na Silvia Silva não é só um trabalho em equipe, é um trabalho a muitas mãos. Sim. Né? Hoje a Silvia Silva está onde está, eu sou muito grato a muitas pessoas. Pessoas que deixaram sua marca nesses 23 anos na Silvia Silva, pessoas que fizeram parte e pessoas que hoje estão fazendo e levando a Silvia Silva a outros patamares. E isso eu também agradeço a Deus, porque é nessa forma que a gente vai conseguir sempre avançar, trabalhando juntos, unidos e unindo propósitos numa única direção, fazendo ali uma força-tarefa, mas para fazer acontecer, sabe? Então, assim, o problema de um é problema de todos, e nós estamos ali para se suportar, para se ajudar, para se apoiar. Quando a gente também entende isso, fica mais leve o fardo. E aí a gente sabe que a gente vai ultrapassar aquele problema, aquela dificuldade e vamos chegar ali na solução. E essa resiliência que a gente está falando aqui, você vê que isso pode ser ensinado? Porque, por exemplo, se só o responsável, só o dono da empresa tiver resiliência e todo o leque abaixo, os colaboradores não tiver essa resiliência, talvez é um castelo de areia, literalmente. Você pensa que isso pode ser ensinado? E se sim, é através do exemplo, é através do direcionamento?
que você acha sobre isso? Eu acho que resiliência não pode ser ensinada, mas pode ser inspirada, Sim. né? E sim, através do exemplo. Mas se você tem que lembrar a pessoa todo dia do porquê dela. A gente sempre fala isso na nossa empresa quase que todos os dias. Por quem você veio trabalhar? Você deixou em casa? E pode ser o seu porquinho, pode ser você mesmo realizando o seu sonho. E eu falo todos os dias, e não é um poema, não é uma frase bonita. Eu não saio de casa para trabalhar, eu saio de casa para realizar um sonho. Quando eu entro nas portas da minha empresa, não é simplesmente para trabalhar, é para dar o meu melhor, o meu máximo, porque é o meu sonho ali. E eu tenho um porquê, eu tenho uma família que depende de mim, que sonha junto comigo, que eu deixei em casa ou que tá junto comigo ali do meu lado. E isso faz a gente ser resiliente. Não só o líder, o gestor, o dono da empresa, mas todo mundo à sua volta. E eu tento lembrar todo mundo, Wesley, todos os dias. Cara, não é pela empresa, é pelo seu porquê, é por você também. E eu falo para todo mundo, olha no espelho, você tá diante da pessoa mais importante do mundo, que é você. Você tem que sonhar os seus sonhos. Aí nada para. Contra toda dificuldade, tem determinação. E se a pessoa for determinada, claro, vai ter dias que a gente não tá 100%. Sim. Eu também não estou todo dia 100%, não é assim que acontece. Mas quando você sabe onde quer chegar, a gente sabe que é permitido você diminuir a velocidade. Só não pare e não queira retroceder. Tem vezes que a gente vai mais devagar mesmo na jornada, porque você não tá com a energia tão alta assim. Mas não pare, continue na jornada. Tem hora que você pare, respira, mas continua, sempre continuando. E isso é o segredo da resiliência, né? Você continuar dia após dia e vendo o horizonte, vendo depois da janela, depois da curva. Que depois da curva, dessa dificuldade, desse dia mal, tem um dia maravilhoso, tem a vitória que você vai comemorar. Eu acho que é isso, né? Ensinar não, mas inspirar sempre, né? E isso é um papel de todo líder, de todo gestor, é inspirar cada pessoa que está à sua volta. Eu, como pai, eu tenho que inspirar meus filhos a ver também não só dificuldades, mas o lado bom das coisas, né? Eu, como empresário, tenho que ensinar a todos ali, ou inspirar pelo menos, a ver que diante de um problema há solução. E diante de um dia mais difícil, há o dia que vai vir mais leve, que a gente vai comemorar ele juntos também. Então é bem assim. E para eu ter essa resiliência, eu preciso entender sobre pessoas? Eu acho que não só entender sobre pessoas, mas se permitir ser uma pessoa. Hoje a gente vive, e eu passei por isso também, viu, Wesley? A gente não é Superman. O empresário não é Superman. Ele não tem que acertar sempre. Ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, o líder é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Temos vulnerabilidades, fraquezas, erros. O Sérgio, o Valdivino que está falando com você hoje, é uma pessoa muito mais melhorada do que o Valdivino lá de 2002. Eu errei muito, errei com pessoas, inclusive. Sim. Eu conduzi mal reuniões, eu falei coisas que eu não deveria nessa jornada, eu usei tons de voz que eu talvez não deveria. Eu tratei algumas situações de uma maneira que, com a sabedoria e a maturidade que eu tenho hoje, eu faria diferente. Mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente, sabe? Então eu falo que a vida das pessoas e quem se permite evoluir é diferente aquele 1% que você falou, dia após dia. E você tem só que se permitir evoluir. Sim, empresas são pessoas, nós somos pessoas, e se você não entende que você está diante de pessoas, se você não entende que aquela pessoa tem um coração, que aquela pessoa tem sentimentos, que aquela pessoa é única e que aquela pessoa tem o seu jeito de aprender, o seu jeito de performar, que ela tem o seu perfil que não é o seu, você vai se frustrar. E o empresário sempre procura, Wesley, aquela pessoa que é parecida com ele. Sim. A gente é tendencioso a isso. E eu sempre fui muito assim também, em muitos momentos. Só que o empresário tem que procurar aquela pessoa que o completa. A gente precisa colocar em cada cadeira a pessoa que é mais habilidosa tecnicamente e competente para aquela determinada função. Então hoje eu não contrato pessoas como eu ou igual a mim, eu contrato pessoas melhores, pessoas mais capacitadas, mais qualificadas para me complementar. Porque eu sei que eu não sei tudo. Sim. E que eu preciso de uma pessoa com habilidades técnicas em cada departamento da empresa
para que a empresa evolua e continue crescendo, né? Então, esse é o jogo, é entender que você não é capaz de resolver tudo sozinho, mas que tem pessoas bem habilidosas e que podem somar muito, muito mesmo com isso. E tem muitos empresários que, de certa forma, até se auto-sabotam, né, Valdivino? Na questão de, eu não vou conseguir contratar uma pessoa melhor do que eu, então eu vou fazer tudo. Eu vou ser um especialista de tudo na minha empresa. Uhum. E quem quer ser especialista de tudo, acaba não sendo especialista de nada, né? E tem muito desse viés, né? A pessoa não vai fazer melhor do que eu faço, né? E se auto-sabota literalmente ali o seu negócio, mas na verdade é o oposto. A chance de você ser efetivo na contratação e contratar uma pessoa melhor que você e potencializar ali o seu negócio é altíssima. E linkado a isso, Valdivino, você acha que essas pessoas, esses empresários que têm também essa oportunidade de crescimento, de subir o seu nível e não fazem isso, de certa forma, é até por causa do orgulho da própria pessoa? Eu penso um pouco no ego, sabe? Uma coisa diferente, Wesley, o empresário tem que conhecer o negócio, conhecer do negócio, ele tem que saber o que é a empresa, como a empresa funciona, ele tem que saber orientar, dar norte, ele tem que saber dar cadência. O empresário é o maestro daquela grande orquestra que se chama empresa, né? Então ele tem que saber como conduzir cada departamento, mas ele ser especialista em tudo, ele não vai ser, né? Então, por muito tempo, sim, eu vou te confessar algo aqui, né? Trazendo uma vulnerabilidade. Eu pensei muitas vezes, né? E por muito tempo, cara, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Então, quando eu faço de coração, eu faço com paixão, eu faço assim, ó, com muita dedicação. E eu mergulho de cabeça em tudo que eu vou fazer, seja um orçamento, a qualquer coisa que chegar nas minhas mãos, eu vou fazer com muito desejo, com muita gana, com muita vontade. Mas eu me sabotava, eu pensava assim, ninguém vai fazer melhor que eu. Eu pensava assim, não, mas ninguém tem essa capacidade que eu tenho, só eu conheço isso. Não, tem que sair dessa forma. É aquele perfeccionismo que o empresário muitas vezes tem e aquele preconceito, não, ninguém vai fazer melhor do que eu, ninguém vai fazer como eu faço. Talvez como você faz, não vai fazer, mas vai fazer melhor. Sim. Então hoje eu tenho orgulho de falar que tem pessoas na nossa empresa que fazem muitas atividades com mais técnica, velocidade, conhecimento melhor do que eu. Eu conheço o negócio, mas tecnicamente eu tenho pessoas muito mais qualificadas do que eu em vários departamentos. E é esse o jogo que eu quero jogar. Eu quero desenvolver pessoas, eu quero me desenvolver e eu quero cada dia avançar mais. E uma empresa só avança quando a gente sai da mediocridade, daquele viés de mentalidade de na linha ali, todo mundo na linha. No começo, Wesley, nós não tínhamos condição de contratar pessoas de mais conhecimento, Sim. mais preparação técnica. No começo, não. Hoje, graças a Deus, temos. É esse momento, é esse ciclo. E o empresário quer economizar nisso, na capacidade intelectual dos seus colaboradores. Cara, se você não contrata pessoas qualificadas, o seu resultado não muda. Então vai ser sempre o mesmo do mesmo. Você quer crescer, você tem que trazer pessoas com mentalidade de crescimento, técnica e com visão. Pessoas que talvez vivenciaram o que você quer vivenciar, aonde você quer chegar. Então esse também é um segredo importante da gente saber, sabe? E da gente investir em pessoas, que é o maior capital que qualquer empresa possa ter. A Silvia Silva, hoje, eu tenho orgulho de falar, cara, a gente partiu aí faz mais de 2 anos para um investimento maravilhoso na nossa infraestrutura. Saímos de 900 metros quadrados de construção para uma área de quase 3 mil metros quadrados. Então, assim, em 23 anos, Wesley, eu não tinha uma sala para receber ninguém. Minha sala era compartilhada com todos. Hoje eu tenho uma sala, depois de 23 anos, que eu entendi que era esse o momento. E era essa a nossa estação, é esse o momento. Então, hoje, cara... hoje a gente tem condição sim, mas eu não me orgulho da infraestrutura em si. Eu me orgulho das pessoas que estão nela, que mantêm essa infraestrutura de pé hoje. A infraestrutura eu invisto porque eu acredito no sonho e eu continuo acreditando desde o começo. Então eu sempre vou investir. Mas o maior patrimônio que nós temos ali dentro não são paredes, equipamentos ou infraestrutura, são as pessoas. Eu falo, qualquer um pode ter as peças que nós temos, mas os nossos colaboradores não. Aí eles são diferenciados, porque eles são da Silvia Silva. Eles são Silvia Silva. E isso que faz a nossa diferença, sabe?
E é isso que te ajuda a lidar com essa vasta quantidade de pessoas envolvidas no negócio? É a capacitação, é o acolhimento, é a proximidade, é esse reconhecimento com a equipe? É isso que faz você conseguir batalhar todos os dias os desafios diários com essa interação com muitas pessoas que você tem na sua rotina? Wesley, sim, eu sou um cara muito família, né? Por isso que eu te falei aqui, Uhum. eu sou muito família. Hoje, eu conheço cada colaborador, cada um que trabalha conosco. Conheço o nome, conheço o nome dos filhos, conheço esposa, esposo. Eu pergunto todos os dias e dou um abraço em todos eles, todos os dias. Então, eu tenho essa questão de proximidade. Hoje eu me permito ainda viver esse momento que a gente é em 60 Sim, pessoas. Eu quero ter 300 e talvez não seja possível quando tiver, mas enquanto for possível, essa proximidade é muito importante. Essa gestão que a gente fala humanizada, de conhecer de perto, é sim importante e essa individualidade de cada um. Claro que uma empresa humana humanizada é diferente de uma empresa também que só acolhe. Cara, nós ali é acelerado. Nós somos acelerados. Então, a gente faz acontecer, tá? Dos portões para dentro, o bicho pega. Então, assim, ó, é uma empresa de resultado e a gente cobra meta, a gente cobra entrega, é todo dia um desafio. E tá todo mundo ali para entregar o seu melhor. A gente acolhe e a gente dá suporte, mas a gente faz acontecer, tá? Então, assim, não é só mamãozinho com açúcar, não, sabe? Todo mundo que tá ali tá por um propósito. sim. E a gente fala, ó, bateu o ponto, filhão, agora é fazer acontecer. E é fazer a diferença desse dia mesmo, sabe? E a gente traz muito essa realidade. Essa realidade eu acho que é muito importante. Agora, falando de pessoas, a Silvia Silva passou por um momento grandioso, eu falo, quando eu decidi me desenvolver. Quando o empresário decide, né, se desenvolver, e acredite uma coisa, Wesley, a empresa é do tamanho do empresário, Sim, tá? Se o empresário cresce, a empresa cresce. Se o empresário se desenvolve, a empresa se desenvolve. Então, quando a gente comentou lá no começo, cara, no começo sem referência, no começo sem uma mentoria, no começo sem um apoio, perfeito. Mas, passados anos, eu fui em busca de conhecimento. Falei, peraí, cara, é hora de desenvolvimento. É hora de buscar uma mentoria. Eu quero dar os próximos passos. Eu quero sair de onde eu estou e eu vou precisar de ajuda. Cara, e aí eu investi muito pesado em conhecimento, em mastermind, em mentoria. Eu me permiti estar na cadeira e eu estou até hoje, tá? sim. De aprendiz, de aprender todos os dias. Então, participar de cursos, participar de palestras, de imersões, isso fez total diferença de mudar a minha mentalidade. Então, o Sérgio de 2002, hoje é totalmente diferente. É uma pessoa muito mais qualificada, capacitada, desenvolvida por conta do conhecimento. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento. E não só empresário, tá? Nós hoje, na Silvicil, investimos muito pesado em treinamento, desenvolvimento da liderança de cada colaborador. A gente acredita muito que é o conhecimento e o desenvolvimento que faz a empresa crescer e ser melhor. Porque o funcionário cresce, a empresa cresce também. O funcionário se desenvolve, a empresa se Sim. desenvolve também. E aí fica um alerta. Muitos empresários falam assim, cara, eu vou pagar um curso para um colaborador, eu vou pagar para ele um treinamento caro e depois ele vai me abandonar. Mas a gente já aprendeu, né? Custa muito mais caro você não qualificar e não treinar e ter essa pessoa no seu time do que você qualificá-lo, treiná-lo e talvez, sim, talvez, ele partir e te deixar, mas enquanto esteve, agradeça. Eu falo sempre Sim. assim, Wesley, muitos colaboradores nossos tiveram a oportunidade de andar de avião pela primeira vez através da nossa empresa. E, cara, eu acho isso maravilhoso, porque a gente trouxe essa experiência única para muitos colaboradores. Oportunidade de sentar numa cadeira em São Paulo, num local muito bacana e aprender com os melhores. E tá tudo certo. E detalhe, você fala assim, Sérgio, todas essas pessoas estão com você? Não, absolutamente não. Mas eu aprendi a ser grato e tá tudo bem. Esses se desenvolveram, foram para outros lugares, mas eu ainda acredito no ser humano, eu acredito ainda no potencial forte que nós temos e todo mundo que está do meu lado vai ser desenvolvido e eu nunca vou perder a fé, eu nunca vou perder a confiança nas pessoas.
sabe? Sim. Nessa jornada empresarial, você fala assim, foi abandonado, Sérgio? Muitas vezes. Traído? Demais. Decepcionado? Muitas outras vezes, outros tantos. Mas isso só tem que nos estimular e nos incentivar. Porque se você não encerra aquele capítulo, põe um ponto final, ergue a cabeça e segue em frente, você corre um perigo grande de desacreditar das pessoas. Sim. E achar, como empresário, que nenhum funcionário é adequado para sua empresa, que não tem mão de obra qualificada, que não tem ninguém que acredita no seu sonho, quando não é verdade isso. Tem sim algumas pessoas que não vão sonhar com você. Tem sim algumas pessoas que dão mais trabalho do que as outras. Mas tem aquelas que Deus vai colocar do seu lado para estar ali e fazer acontecer, cara. Vai ter sempre essas pessoas. Pode ser uma, pode ser duas, como pode ser 60, 100. E aí a gente vai avançando todos os dias. Então eu deixo um conselho para todo empresário, sabe, Wesley? Não desacredite das pessoas, jamais. Eu falo, nossa, mão de obra é difícil. Eu falo, é igual o ouro no Brasil antigamente. Em todas as minas, os garimpos era achado rapidamente. A mão de obra existe hoje? Existe, cara. Existe mão de obra hoje boa e qualificada. Só que você tem que garimpar mais, saber procurar nos lugares certos. E eu não falo de reter talentos, mas desenvolver talentos, sabe? Porque ninguém retém nenhuma pessoa. E a gente não quer reter ninguém. Porque a gente não quer ser represa, a gente quer ser rio. A gente quer que as pessoas fluam. Enquanto elas estão na Silva e Silva, que elas fluam do seu melhor resultado. E quando elas partirem, que elas continuem fluindo em qualquer outro lugar que elas estejam. Então a gente deixa essa leveza, sabe? E trazer isso para essa realidade é muito bacana. Nossa, tem jovens hoje que não querem trabalhar. Quem falou? Tem muitos aí no mercado que querem demais. Ah, mas é a geração X, Y, Z. Não importa, cara. Tá, a gente tem que entender. O meu momento de juventude foi um. Sim. E hoje é outro para minha filha, é outra realidade. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não dá para pôr todo mundo na mesma balança e pensar que é tudo igual. E eu vejo muitos empresários hoje se frustrando com isso. Ah, mas eu não sei como lidar com essa geração. Se prepare então para lidar. Sim. Porque são pessoas e você vai precisar dessas pessoas. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você quer crescer? E eu tenho muitos jovens hoje na nossa equipe com a mentalidade, com uma desenvoltura, com um conhecimento, cara, que é espantoso, que é extraordinário. Então, isso também foi uma lição muito grande e a gente vai continuar dando o primeiro emprego ali, vamos continuar registrando pessoas, vamos continuar com menor aprendizes na empresa, com aquela oportunidade de estágio, e vamos continuar acreditando e desenvolvendo pessoas. Essa é a missão do empresário, desenvolver pessoas, desenvolver profissionais. O Valdivini fica falando essas respostas mais longas aí, vai fritando meus neurônios aqui. Ai, Deus, eu vou falar mais. Não. Pode continuar. Eu quero que os meus neurônios sejam fritados. Mas é muito engraçado, Valdivini, você falar dessa... Eu acho muito engraçado. É umas coisas muito loucas que acontecem, essa questão aí da pessoa falar, né? Não, mas se eu capacitar o meu colaborador, ele vai me abandonar. Então, não vou capacitar. E tem a pessoa que já me falaram aqui, tá? Você deve conhecer essa informação também. Que a pessoa paga capacitação, seja mentoria, consultoria, mas o próprio dono que contrata não faz parte disso. Tipo assim, eu contratei para o meu colaborador, eu não preciso. E não está envolvido naquilo ali. Então, assim, ele capacita o colaborador, porém ele não se capacita. E tem muito dessa, né? Se você está contratando, sei lá, tentou contratar 10, 20, 30 e não deu certo, qual que foi o único ponto que tá ainda ali na empresa? É você. Se os 30 que passou não deram certo e só você tá lá, talvez não são as pessoas que você tá tentando controlar ali, que são, entre aspas, os errados. Talvez seja você, a sua mentalidade atual, até por não se desenvolver ali como pessoa. Então, assim, eu acho muito louco esse tipo de pensamento do empresário. Ou eu não vou capacitar porque ele vai me abandonar, ele vai para o meu concorrente, ele vai abrir uma empresa e se tornar um meu concorrente, ou eu vou capacitar, porém eu não vou me envolver nesse processo de capacitação. E é muito importante você fazer isso, que você está se envolvendo, se envolve em toda essa cadeia, todo esse treinamento, todo esse processo, e realmente preza pelas pessoas que estão envolvidas contigo ali. Então, assim, é muito bom ouvir isso de você, cara. E eu falo, Wesley, muitos empresários querem que as pessoas façam por ele o que é dele fazer, Sim. né? O que compete a ele.
a cadência, a estratégia, o norte da empresa, para onde a empresa está vindo, qual que é a visão, isso não vem de nenhum colaborador, de nenhum gestor, vem do empresário. O empresário tem que assumir sim esse papel e não dá para postergar, não dá para delegar isso, não. Né? A visão da sua empresa é você quem tem que dar o norte e fazer ela acontecer. Só que eu quero te falar uma questão. Né? Nessa questão de desenvolvimento, eu procurei desenvolver-me em primeiro lugar, mas eu entendi que a gente só consegue fazer isso se for juntos. Esse compartilhamento de informação e de crescimento tem que ser unânime numa empresa. Então, Wesley, minha filha está aqui que não vai me deixar mentir. Cada treinamento que nós temos, eu assumo a minha cadeira não de gestor, não de líder, não de empresário da empresa nesse momento, não. Cada treinamento que tem, seja qual tema que for, eu vou com os colaboradores e sento lá para aprender junto com eles. Então, seja um treinamento online ou qualquer coisa que tenha, eu sou o primeiro da fila e estar ali junto com eles e aprender junto e fazer junto também. Né? Então, e isso é muito importante. Tem momentos que o empresário tem que se desenvolver primeiro, claro, sim, mas ele também tem que estar junto, desenvolvendo. Cara, não é você mandar o seu colaborador somente ele se desenvolver, é você se desenvolver junto com ele. Porque o colaborador que crescer também, se desenvolver, se ele vê que a liderança não se desenvolve, ele vai embora. Porque ele quer pessoa que sonha grande, sim, ele quer sonhar grande. E todo mundo que se desenvolve quer sonhar um sonho grande. Né? Então a gente quer desenvolver cada vez mais muitas pessoas e acreditar no talento humano, nessa particularidade que Deus deu para cada um, nesses talentos que se somam para fazer uma empresa de sucesso. E assim, só é possível através de desenvolvimento mesmo, de conhecimento. E sentar todos os dias na cadeira de aprendiz e dar exemplo, sabe? Ser exemplo de aprendizagem e de humildade também, tá? De falar, nossa, poxa, eu aprendi uma coisa nova. E eu agradeço muito, por exemplo, quando um colaborador me ensina algo novo. Falei, cara, que fantástico, eu não sabia, obrigado. Isso faz parte também do crescimento coletivo, sabe? Sim. Desse compartilhar de conhecimento é muito importante também. E Valdivino, uma coisa, né, que você falou, que quando baixa ali a porta da empresa e bate o ponto ali dentro o bicho pega. Como é que você enxerga nesse cenário mesmo a questão da pressão? Não a pressão ao extremo, né? Mas a questão da pressão, você enxerga com olhos que ela também ajuda a desenvolver a parte da resiliência empresarial e até do colaborador? Igual quando nós falamos, Wesley, de não ter um plano A. Quando eu vou fazer um processo de entrevista, eu já pergunto para o candidato, você está fazendo mais entrevista? Cara, qual que é o seu plano aqui? É o plano A, B ou C? Porque eu quero ver se ele tem outro plano, se ali também não der certo, sabe? Sim. Porque ele tem que vir com vontade, gana de fazer dar certo. Porque realmente nós somos uma empresa que acredita e movimenta, e movimentamos muito. Nós mandamos toneladas de peças para um monte de região do país. A gente faz um monte de serviço e serviço pesado todos os dias. Então nós somos uma empresa de entrega total mesmo, sabe? E sim, essa pressão do dia a dia é importante para assumirmos um papel ali de resiliência e fazer acontecer. Eu falo, cara, para quem é bom em dar desculpas e para quem é bom em mimimi, você não vai estar nesse local, porque esse local é de você fazer acontecer. Nós não temos tempo de mimimi, nós temos tempo de produção, de entrega. E todo mundo que para dar uma desculpa vai ficar para trás no caminho. Né? E a gente está ali para se apoiar, para fazer acontecer. E isso desenvolve, sabe? Sim. Tem muitas coisas gostosas que são só feitas na panela de pressão. É isso. Então, assim, cara, a carne é dura, mas você quer comer ela, então põe ela na panela de pressão que vai dar boa receita. Mas precisa da pressão para dar certo. Então, assim, nem tudo vai ficar pronto no micro-ondas em 1 minuto. Tem coisa que tem que ser sob pressão. E a gente tem que entender esse jogo também, sabe? Sim. E essa parte das tecnologias, essa quantidade de informação que a gente está sendo bombardeado com frequência. Essa questão da tecnologia em si também me ajuda a ter resiliência, até construir informação para potencializar, tirando um pouco o foco da resiliência.
de potencializar o meu negócio, minha empresa, a chegar até pessoas e transformar de fato a vida de mais pessoas, seja meu colaborador, meu cliente, meu fornecedor, a pessoa que está envolvida diretamente comigo. Então, como é que você enxerga essa parte de tecnologia, interação homem e máquina atualmente? Para nós ali na Silvio Silva é mega importante. A gente está investindo muito, Wesley, nessa parte. Por exemplo, lembra que eu te falei que nós investimos em infraestrutura? Mas nós enxergamos o seguinte, cara, uma infraestrutura sem uma tecnologia adequada vai ficar obsoleta. Então, nós investimos em um sistema muito robusto, tecnologias e trazendo mais atualização todos os dias, desde um sistema de CRM a tudo que pode fazer a gente produzir mais com menos, desde um leitor óptico no nosso estoque que é tão sonhado, que está chegando. Olha, até hoje nós não temos. Não tínhamos, mas já está contratado. Então, são coisas que, cara, eu preciso do fator humano para produzir, mas eu preciso de infraestrutura e tecnologia também para conseguir alavancar os negócios, trazer mais canais de vendas e fazer o seu sonho acontecer. A tecnologia está aí, sabe? E eu falo assim, a gente tem que sim estar antenado a isso e fazer com que isso seja uma ferramenta de auxílio e não uma barreira. Então, assim, a gente vai crescer muito nesses próximos anos, com certeza, porque a gente está investindo pesado nessa questão tecnológica também, sabe? E já chegou alguma pessoa para você que não te conhece e falou que os frutos que você está colhendo hoje foi sorte? Já, muitos. E inclusive assim, né? Aqueles comentários de tipo, poxa, nossa, que bacana, hein? Que empresa top é essa? Ou, o que você tá fazendo? Ou até aquelas insinuaçõezinhas de brincadeira, mas assim, maldosas, né? Nossa, será que tá fazendo alguma coisa errada? Porque ninguém imagina, Wesley, que o empresário, ele perde o sono à noite, 3 horas da manhã, e já começa a trabalhar na mente dele. Que o empresário, ele tem uma responsabilidade não só social, mas familiar e com tantas pessoas que as outras pessoas da empresa não têm. Cara, a gente já passou dias de a gente não ter recurso de fazer a folha de pagamento e nós da nossa família ficarmos sem o pagamento. Mas nenhum funcionário, nenhum colaborador, nenhum fornecedor ficou sem estar com seu pagamento em dia. Que a Silvio Silva é uma empresa muito leal, a gente preza muito pelo nosso bom nome, uma coisa, um legado que o meu pai deixou, sabe? Então, assim, cara, ninguém na nossa empresa tem um pagamento de forma alguma em atraso, seja ele fornecedor, prestador, colaborador ou qualquer pessoa que seja. Porque a gente acredita muito nisso, sabe? E isso faz a diferença pra gente, é um princípio que a gente usa. Então isso é um norte que a gente não negocia. É uma coisa que a gente mantém ali como prioridade, sabe? E se tratando, falando um pouco sobre as mídias sociais, como é que é a utilização das mídias hoje, da Silvio Silva? Vocês produzem muito conteúdo para chegar a mais pessoas, até mesmo conteúdos informativos para mostrar essa essência da Silvio Silva, mostrar essa essência do Valdivino. Vocês usam as mídias a seu favor? Wesley, assim, iniciei há pouco tempo, vou te falar a verdade. Porque assim, por mais que eu goste de falar e eu sou comunicativo, eu sou mesmo porque Deus me fez assim, é o meu perfil, eu sou um comunicador executor. Eu sempre fiquei atrás de câmeras, eu nunca gostei muito assim de gravar, eu não tenho essa familiaridade tão grande de me gravar, mas eu gravo, tá? Mas eu aprendi também que hoje é necessário o empresário dar a cara dele à empresa, né? E sim, hoje nós estamos usando isso a nosso favor. Eu estou aparecendo mais, trazendo conteúdos informativos, conteúdos técnicos, mas também mostrando o que é a Silvio Silva. Porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem, cara, nós não somos apenas uma loja de peças e serviços. Nós somos uma empresa que acredita em pessoas, uma empresa que desenvolve profissionais, uma empresa que entrega com excelência, uma empresa que tem comprometimento. E nessa jornada tem falhas, nessa jornada tem erros, mas também tem acertos, tem aprendizagem. E o mais importante de tudo, tem compromisso com o nosso cliente. Que isso que é o que nos mantém de pé até hoje. Cara, se você imaginar o quanto de cliente nós já atendemos até hoje, são inúmeros. E uma empresa só subsiste porque tem cliente. Sim. E graças a Deus e um bom trabalho de muitas pessoas, esses clientes se mantêm.
Porque nós jogamos um jogo de longo prazo, é fazer acontecer todos os dias, mas eu não quero o cliente só para um serviço, para uma venda, eu quero esse cliente fazendo história com a gente. Tem clientes, Wesley, que sonhou esse sonho, Silvio e Silva, há 23 anos e até hoje está junto conosco também, aos quais eu sou muito grato. E tem outros que chegaram ontem que eu abri o cadastro. Tem outros que acabaram de conhecer Silvio e Silva numa rede social. E eles vão experimentar uma excelente experiência, porque nós não somos apenas uma empresa, somos uma empresa comprometida com aquela entrega que nós falamos e nós vamos fazer acontecer e vamos entregar. E quando a gente fala da concorrência agora, a gente precisa ter resiliência também para lidar com concorrência ou não? A gente tem que focar extremamente no nosso negócio e esquecer literalmente a concorrência? Eu acho que não é esquecer a concorrência. A concorrência é saudável para você se incomodar, para você não ficar na zona de conforto. A não ser, né, que nenhum empresário pense que tem essa zona, né? Mas eu acho que não é a zona de conforto propriamente dito, mas a zona de conformismo. Sim. Né? Aquela zona confortável de você, tá bom, eu tô faturando bem, eu tenho muito cliente, até que abre um concorrente do seu lado ou na sua cidade. Até que vem uma rede mais forte. Cara, hoje o mercado é amplo, é aberto. A Silvio e Silva hoje está em Uberaba, mas a gente concorre com o Brasil inteiro, com grandes distribuidores, né? E hoje, cara, é importante a concorrência existir e você olhar para ela no sentido de se balizar, de ver o que está tendo de inovação, mas olhar para dentro do seu negócio e fazer o seu negócio acontecer. Eu olho para o lado, vejo a concorrência e jogo o meu jogo e faço o meu negócio acontecer. Não dá para dar foco na concorrência, mas você pode usar como balizador. E é importante isso, sabe? A concorrência tem que ser um estimulante para você avançar. Sim. Né? Para você querer fazer melhor, se reinventar, fazer diferente, e isso é importante. Aí sim, é uma concorrência saudável. E eu volto a te falar, é para fazer você avançar. Né? A concorrência muitas vezes pode te dar aquele empurrãozinho que você precisa. E sempre se inovar, né? Trazer diferenciais aí. É difícil? É difícil, mas você sempre pode trazer o seu DNA para sua empresa, que é o diferencial. E eu falo muito lá na nossa empresa. Embala o produto diferente, e eu não estou falando de caixa de papelão, eu não estou falando de fitas, eu não estou falando do que você vai colocar ali dentro. Eu estou falando da intencionalidade, do carinho, da atenção, do compromisso que você vai colocar para aquele cliente. E eu falo para todo mundo lá, né? Embala o produto diferente. Vamos embalar diferente. Vamos colocar o nosso amor, a nossa paixão. Vamos colocar o nosso compromisso aqui. A gente embala diferente da concorrência, sabe? Essa experiência que a gente tem que proporcionar ao cliente é um ganho muito grande que a gente tem também, né? De contato com aquele cliente, né? De sintonia. Então, essa experiência também dita literalmente o jogo do negócio, né? Sim, e você de fato entender que você tá ali para entregar o seu melhor. Você vai agradar a todos os clientes, a todos os perfis? De forma alguma. Você pode dar o seu máximo, mas tem cliente que é doidão. Tem cliente que quer umas loucuras que você não consegue atender. Sim. Tem cliente que por mais que você faça o seu melhor, ele não vai ficar feliz. E ele vai comprar na concorrência e tá tudo bem. Tem cliente para todo gosto e tem mercado aí para todos, né? E eu falo, né? Feliz aquele que compra conosco, que é um cliente Silvio e Silva, porque ele está com uma empresa comprometida do lado dele. E a gente vai estar com as portas abertas para atender cada um da melhor forma possível e vamos acertar e tentar acertar o máximo possível. E aprender com os nossos erros aí sempre para melhorar cada dia, sabe? Mas nem todos você vai agradar e tá tudo bem, tá tudo certo. E, Valdivino, para a gente ir pro final aqui, você enxerga também as crises como real oportunidade para o negócio? Vou te responder uma pergunta, essa pergunta de uma forma, de uma história que aconteceu conosco. Silvio e Silva, ela nasceu como um posto de molas. Até 2011, meados de 2011, nós éramos apenas uma oficina prestadora de serviços com poucas peças. Uhum. 2011, nós vimos uma oportunidade de termos mais peças e atender outros públicos. Aí nasceu uma loja e aí a gente virou a Silvio e Silva Autopeças. Com o crescimento e o desenvolvimento, a gente foi então agora com 2 negócios dentro do negócio, loja e serviços. E fomos crescendo, trabalhando todos os dias. Tá bom. Veio
meados aí da pandemia, uma situação muito ruim. Nós compramos uma carreta de tambores de freio e fizemos uma venda, sabe aquela venda fantástica, cara? Sabe aquela venda maravilhosa? Um pouco antes da pandemia, tá? E beleza, sabe? Você comemora, você fica felizão, você comprou da fábrica, deu certo, você entregou aquela carreta e era uma venda extraordinária para nós. Beleza, só que quando chegou no determinado cliente, o cliente desqualificou a mercadoria, ele não quis a mercadoria. O pedido já estava fechado, ele devolveu toda a mercadoria pra gente. Exemplo, tá? Eu comprei uma carreta de quase 500 tambores. A gente vendia 5, 10 por mês, quando muito. Nossa. Aí eu falo, o bom de você estar com pessoas que acreditam e sonham. Meu pai chegou pra mim, o Wesley, falou assim, aí o caminhão voltou, tá? O caminhão foi, entregou, mas voltou com essa mercadoria toda. Meu pai, que sempre foi muito conservador, muito preocupado com um bom nome, com a boa imagem, virou pra mim e falou assim, Sérgio, esse tambor tá vendido, né? Eu falei, estão, né? Mas eu não sabia pra quem nem quando, porque tinha sido acabado de ser devolvido. Aí eu cheguei para um colaborador nosso, falei, e agora? Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para todos os nossos clientes, vamos pegar a nossa carteira de clientes. Eu até me emociono, porque foi um momento de muita dificuldade pra gente, assim, de desafio mesmo. Sabe aquele desafio que você fala, cara, o que fazer agora? E ele virou pra mim e falou, vamos oferecer para todos os nossos clientes? Vamos lá, cara, não, nós já tem. Vamos pôr um preço bacana e vamos começar a oferecer para os nossos clientes. E daquela dificuldade, daquela negativa, daquela porta fechada, aquele problema que poderia ser um fator de desestímulo, de desistência, foi para nós uma abertura de porta tão grande, Wesley, que daquela autopeças, a Silva & Silva virou uma distribuidora de peças. Lembra que eu te falei que a gente vendia 10 tambores por mês? Agora a gente vende carretas e carretas. A partir daquela dificuldade e de uma pessoa que estava do meu lado, que acreditou junto comigo, a gente conseguiu ali naquela dificuldade fazer essa história acontecer. E aí sim, a gente cresceu com essa dificuldade. A pandemia chegou e nós já estávamos com essa visão de distribuição. A Silva & Silva, que antes comprava 1, 2, 10 unidades, passou a comprar 200, 500, 1000 unidades de produtos. Quando a pandemia chegou, Wesley, que ninguém esperava por ela, a Silva & Silva estava preparada. A gente estava com estoque robusto. E sabe o que aconteceu? Foi os anos que nós mais crescemos. Os anos que a gente mais evoluiu e mais faturamos. Porque a gente acreditou, um problema foi uma alavanca que trouxe para nós, hoje, a Silva & Silva, distribuidora de peças e Truck Center. Então, você acha que a gente vai parar por qualquer coisa? Cara, jamais. A gente sabe que qualquer dificuldade é uma oportunidade da gente fazer mais e melhor. Então, a gente vai sempre avançar, a gente vai sempre continuar acreditando no nosso negócio, impactando vidas, impactando clientes, colaboradores, porque essa é a missão que a gente tem no nosso coração, sabe? Muito top essa história. Meus parabéns diante da dificuldade, você teve a resiliência ali de transformar isso em uma oportunidade. Mas, Valdivino, agora uma pergunta muito séria para você. Eita. A resiliência é muito sobre a visão de futuro do empresário? A resiliência, eu acho que é um conjunto. É a visão de futuro, em quem está do seu lado sonhando junto com você. Lembra que eu falei do seu porquê? Eu não estaria onde que eu estou se eu não tivesse uma esposa que sonha junto comigo, que é o meu porto seguro do meu lado. Eu não estaria onde que eu estou se eu não tivesse uma fé inabalável, mas que em alguns momentos também tem aquele momento de dificuldade, de incerteza, que é normal, o frio na barriga, sabe? Sim. Eu não estaria hoje onde eu estou se eu não tivesse uma família que é o meu norte, que é o meu tudo, sabe? E também eu aprendi assim, Wesley, que a gente fala, cara, muitos empresários hoje, muita gente coloca conteúdos na internet que, na empresa esse papo de família não existe, e que você é só um número, e que não tem isso não, e que você tá ali só para produzir. Acha mesmo, cara? Cara, eu conheço o nome dos filhos dos meus funcionários, quase todos praticamente. Eu estou ali para eles, para servi-los, e nós somos uma família ali sim. Nós passamos mais horas trabalhando juntos do que com aquelas pessoas que a gente ama e que a gente deixou em casa.
E a gente passa um montão de horas juntos ali, então nós não vai fazer aquilo ali uma grande família e vai fazer dar certo. Só que a gente não pode romantizar, né? Família tem problema, tem desafio, Sim. tem desavença, tem quebra-pau, mas é família, nós estamos juntos, sonhando e brigando no mesmo jogo, sabe? E uma pessoa, Wesley, que eu quero falar pra você, que me ensinou a muito ser resiliente. A pandemia trouxe pra nós muitos desafios. Com ela, crescimentos assim, ó, maravilhosos. Mas eu vou te falar, a pandemia também fez com que eu tivesse que ser resiliente ao máximo no momento assim, ó, que eu mais precisava de forças. Porque nós crescemos muito e eu tinha um braço direito do meu lado, eu tinha um coração, que era o meu pai. Então a gente chegava cedo na empresa, antes da empresa abrir, a gente trocava ideias, a gente compartilhava experiências, dores. Cara, o que deu certo, o que deu errado, como que nós vamos fazer? E papai, infelizmente, na pandemia, ele foi levado, ele foi morar com Deus. E naquele momento ali, aquele momento empresarial para mim, eu posso dizer que foi o mais desafiador de todos, de todos. Sabe por quê? O meu pai foi sempre o meu exemplo, o meu espelho, o meu tudo, sabe, ali. E a gente era muito ligado, era muito junto. Eu trabalhei com meu pai dos 12 anos de idade até os 19 anos como servente pedreiro, sabe? Eu falo assim, Wesley, o, o, o meu pai tinha a quarta série. Meu pai tinha a quarta série, mas eu nunca vi na minha vida um homem tão sábio e tão inteligente igual ele. Nunca vi. Meu pai, eu falo assim, eu procurei mentores, eu procurei me desenvolver, mas meu pai me ensinou coisas que banco de faculdade, de escola, nunca me ensinaram. Meu pai me ensinou a ser homem, ter caráter, ser honesto, ser quem eu sou, sabe? Meu pai deixou esse legado para mim e dos 12 aos 19 anos a gente trabalhava junto o dia inteiro, Wesley, sabe? Construindo casas e meu pai estava construindo meu caráter ali junto. Eu falo, cada tijolo ali aplicado em cada casa, meu pai não sabia, mas ele estava construindo um homem junto com ele ali, cara. E depois disso, a gente veio trabalhar junto na mesma empresa, sabe? A gente ficava junto o tempo todo e compartilhando dores e desafios. E a gente tava junto, tudo. A gente resolvia tudo junto. Dava uma bronca, a gente tava junto. E quando o papai se foi, eu confesso pra você, eu falei, eu acho que eu vou parar, eu não sei se eu vou conseguir caminhar sozinho agora, porque ele era a parte técnica, ele não gostava de computador não, sabe? Ele não entrava no escritório, mas ele estava lá junto com os mecânicos, ele gostava de entrar debaixo dos caminhões, ele ia numa usina, ele fazia entrega, ele não parava, ele não parava. E eu fazia a parte administrativa, né? E quando o papai foi, aí eu falei, e agora? O que fazer? Eu me agarrei na minha família, eu falei, é por eles, é para eles. Eu me agarrei nos colaboradores que estavam ali do meu lado. Eu falei, vamos juntos jogar esse jogo, vamos continuar. E até hoje eu falo assim, eu sigo o legado do meu pai. É um sonho que continua, sabe? A nossa empresa não é erguida com areia e tijolo. Cara, ali tem lágrimas, tem suor, tem sonho, tem dedicação. Tem tanta coisa envolvida ali que você não imagina, sabe? As pessoas entram lá hoje, Wesley, e pisam numa sala, eu piso num sonho. Porque tudo ali foi sonhado, sabe? Tudo. Tudo foi sonhado. Desde uma mesa ao jeito da gente atender hoje, foi tudo sonhado, sabe? Tudo foi planejado com muito carinho, sonhado, esse sonho. E eu continuo também hoje, eu entendi isso, sabe? Eu continuo pelo meu pai. Eu sou resiliente também pelo meu pai, pelo que ele me ensinou.
Papai também passou por muitas dificuldades na vida também, sabe? Mas ele me ensinou a não parar, a não desistir, a ser quem eu sou. Cara, e eu aprendi que dificuldade é pra te fazer um homem melhor, um homem mais forte, um homem mais preparado. E se a gente entende que é assim que acontece, você sai mais forte de cada luta, de cada embate, mas só não fica em casa, vai pra arena, vai lutar. E se permite errar, tá tudo certo se você errar, tá tudo bem. Acerte depois, erra, mas acerta. Aprende que esse erro aí, e ergue a cabeça e vai. E porque tem pessoas que vão se espelhar em você, e se no futuro eu conseguir transmitir um pouquinho desse legado que o papai deixou pra mim, eu vou ser um homem muito feliz, eu vou ser um homem muito realizado, porque o papai foi morar com Deus, mas hoje ele continua aqui, sabe, no sentido de tudo que ele me ensinou. Sabe, quando eu te falei que a gente é uma empresa muito séria, muito pontual, tem a ver com o que ele me ensinou, sabe? De você valorizar e cuidar do seu bom nome, sabe? Um bom nome é um tesouro que um homem carrega. Uma boa reputação é a coisa mais valiosa que você tem, é que a sua família vai levar de você. O ativo também importante na empresa não é o quanto tem na conta, mas o quanto o empresário tem de bom nome, de caráter. Porque, cara, muitas vezes, a gente precisou de apoio, a gente precisou de ajuda, e um bom nome faz isso acontecer, sabe? Abre portas também. E a gente preza por esse bom nome. Eu aprendi isso com meu pai. E minha mãe também. Minha mãe, cara, minha mãe, 73 anos hoje, me ensinou muita coisa. Mais de 20 anos ela ficou em Conceição das Alagoas. Talvez, ninguém sabe, né? Eu também não falei. Minha mãe dormia dentro do nosso estoque. Minha mãe, ela saiu do conforto da casa dela para sonhar o sonho da empresa. A minha mãe, diferente do meu pai, ela sempre se desafiou. A mamãe nunca tinha feito informática. Ela fazia nota fiscal, boleto, orçamento, qualquer coisa. Ela aprendeu informática para atender os clientes bem. Minha mãe não sabia vender peça, aí ela aprendeu a vender peça de caminhão, cara. Minha mãe entrava debaixo de caminhão, minha mãe conduzia aquela empresa, sabe? Com muita paixão, com muita vontade. E essa garra dela, sabe? Essa determinação dela me ensinou a nunca parar também. Então, assim, eu tenho muitos exemplos também, muitos exemplos. Cara, e aí você fala assim, tá? E são só seu pai e sua mãe que ensinou você a ser resiliente? Cara, eu tenho uma esposa que ora por mim, que me abraça quando eu chego chorando, que me anima quando eu tô desanimado, que entende, que me dá colo quando eu preciso e fala, vai lá, amanhã é outro dia. Ergue a cabeça e vai dar tudo certo. Então, entende que você tá rodeado de pessoas que te apoiam, é importante. A resiliência que às vezes a gente pensa que tem não é da gente mesmo, é das pessoas que estão à nossa volta, sabe? E não são só essas pessoas, são pessoas que acreditam também no seu sonho, chamados hoje de colaboradores. Sim. Mas que eu falo que no decorrer da jornada, Deus coloca como amigos, como conselheiros, como instrumentos, como ajudadores ali para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa que se desenvolve. A gente fala que pessoas dão trabalho, mas são esses trabalhos que nos desenvolvem, são esses trabalhos que nos fazem ser melhor, né? Então, essa resiliência eu trago de berço, eu trago de casa, e parar para mim não é opção. Eu não tenho essa opção de parar. Eu falo assim, eu cheguei até na metade da ponte, explodi ela e eu vou avançar, sabe? Então quem estiver comigo sempre vai ver eu falando isso. Vai me ouvir falando isso e vivendo isso na prática. Porque sou quem eu sou. Eu sou assim, sabe? Eu sou determinado. E por mais que doa, por mais que às vezes a gente chore e é tentado sim a parar, eu não paro. Eu vou continuar erguendo a cabeça e jogando o jogo e indo pra luta, e se cair, levanta e faz de novo. Se errou, muda a estratégia e continua avançando. E nós vamos fazendo, vamos avançando assim, né? Resiliência é sobre isso, propósito. Valdivino, eu até falei
para você, né, antes da gente começar, né, que quando a gente se movimenta, né, algumas coisas acontecem que a gente não compreende, né? E tipo assim, quando eu te chamei para gravar aqui, né, você me perguntou do que a gente vai conversar, sobre o quê, né? Aí do nada me veio, vamos conversar sobre resiliência. E assim, depois dessa conversa aqui de hoje que a gente teve, e assim, pessoal, foi o primeiro contato que eu tive com o Valdivino aqui, a gente não se conhecia. E assim, depois dessa nossa conversa, não sei se foi um acaso, se foi realmente alguém, o nosso Deus, né, que direcionou esse assunto aqui, mas eu acertei muito com isso aqui, porque você me mostrou, né, qual que é o nome do seu pai? Dorcílio. Dorcílio, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas te conhecendo aqui hoje, eu vejo que ele fez o papel dele, a sua mãe também fez o papel dela como mãe, e criou um excelente filho, um filho que de fato tem resiliência, tá cumprindo o papel dele como pessoa, como profissional. E eu queria te falar para assim, continuar, cara, continue da forma que você fazendo a diferença na vida de mais pessoas, porque o pouco que a gente se conheceu aqui nesse episódio de hoje, eu vi que você já fez e tá fazendo e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, e é sobre pessoas, é sempre sobre pessoas. Então, muito feliz por esse episódio de hoje. Eu gostaria de te agradecer mesmo, te agradecer aqui, pular um pouco o protocolo, eu sempre agradeço bem no finalzinho, mas e te parabenizar, cara, parabenizar você, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua filha que tá aqui, a sua família, a sua empresa, o seu jeito de ser, porque você me mostrou aqui que a gente tem que percorrer conforme a nossa mentalidade. Por mais que a gente tá passando por dificuldades, por crises, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar porque quando a gente coloca o pé ali, Deus coloca o chão. Então, assim, muito obrigado por estar vindo aqui. Mas antes da mensagem final, eu gostaria que você agora olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Para o pessoal ter uma proximidade maior e melhor contigo, te chamar ali no direct para conversar com você. Certo. Pessoal, Sérgio Valdivinos é o meu Instagram e segue também a nossa empresa, @Silva Peças. Vai ser uma honra compartilhar o nosso dia a dia, os nossos conteúdos e tudo que fazemos com vocês, para vocês, porque a vida acontece desse jeito, em movimento e acreditando sempre. Ó, Divino, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para aqueles empresários que estão passando por momentos de crises, desafios e estão pensando em desistir. Você consegue direcionar uma mensagem para essas pessoas? Talvez você está ouvindo agora esse podcast e está sim nessa situação, passando nesse momento aí pela maior dificuldade ou pela crise que você não queria estar enfrentando, que você nem imaginava que teria que passar. Mas eu quero te dizer que depois de hoje vai ter um amanhã e Deus já está cuidando do seu amanhã. E sonhe o seu sonho, não abre mão do seu sonho não, continua sonhando ele, lutando essa luta e indo para cima, abrindo o seu coração, aprendendo com erros, mas corrigindo eles e saindo mais forte, mais fortalecido. Apenas não pare, continue. Dê o seu melhor, faça acontecer, dê força, dê dedicação, determinação. Vai à luta, vai mesmo. Abre o peito, mostra suas vulnerabilidades e tá tudo certo. E a vitória vai ser de você que acredita, de você que continua fazendo melhor todos os dias. Apenas não pare, apenas não pare. Viva um dia de cada vez, um passo de cada vez. Comemore cada pequena, grande vitória e você vai ver que você vai ter orgulho da sua história, a história que você escreveu. Boa, Valdivino. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Curtiu? Meu amigo. Curti demais. Eu te falei que é o gravado com tom de ao vivo aqui, que a gente vai do início ao fim. Eu já tô indo para 1h30 de gravação. Meu Deus do céu. Mas para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, esse episódio sensacional, gravado aqui com o Valdivino. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. E comenta aí o que você achou desse episódio sensacional aqui que tratamos sobre a resiliência empresarial. Então te espero até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.